Matemática. Olá! Nesse nosso vídeo aqui do curso de matemática do ensino médio, nós vamos estudar o sinal de uma função, assim como analisar se o gráfico da função é crescente, decrescente. E isso é muito importante para a gente poder, então, fazer a análise, a leitura e a interpretação do gráfico aí de várias funções, beleza? Vamos analisar aqui como é que isso funciona. Quer saber mais? Então vem comigo! Ora, que é o seguinte, ó, a gente já começa com um gráfico. Esse gráfico aqui é da função f de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2. Isso daqui eu não precisava nem ter colocado, que a gente não vai usar nesse momento, tá? Estou colocando aqui as raízes genéricas, tá? Só para deixar bem claro, o que é a raiz de uma função? Tá? No gráfico, aqui quando você analisa o gráfico, a raiz é exatamente esse ponto aqui, ó, onde o gráfico ele corta o eixo do x, ele intercepta ali o eixo do x. Tá? Ele pode cortar ou pode só apenas tocar no eixo do x ali. Então, nesse caso, as raízes são a, b e c. Tá? São as raízes dessa função aqui. É o ponto onde exatamente a função ela é igual a zero, beleza? Agora vamos analisar aqui o sinal da função primeiramente. O que é o sinal da função? Tá? É quando a gente analisa se a função ela é positiva ou se ela é negativa. E ela vai ser positiva sempre que ela estiver acima do eixo do x, beleza? E vai ser negativa, claro, quando ela estiver abaixo do eixo do x, ou seja, no y positivo, ó, aqui é o eixo do y, né? Aqui é y e aqui é x. Então, quando ela estiver aqui para cima, nessa região aqui, a função vai ser positiva. Se ela estiver aqui para baixo, ela vai ser negativa, tá claro? Então tem a ver ali com o valor do y, já que o y é igual a f de x. Então a gente vai analisar como funciona aí o comportamento dessa função aqui, beleza? Então vamos imaginar essa função como sendo uma função genérica, tá? Não se liga na lei de formação dela não. Só coloquei aqui para caso você tenha interesse aí em analisar melhor como é que funciona essa função aqui. Então olha só, que é o seguinte. A função ela vai ser positiva. Deixa eu escrever aqui, ó. F de x é positiva em qual ou quais intervalos? Você consegue definir aí qual intervalo ela é positiva? Muito fácil e muito simples, é ou não é? Olha aqui. Esse intervalo aqui, por exemplo, ó, essa região, repara que a função está sempre acima do eixo do x, então ela é positiva. Então ela vai ser positiva nesse intervalo aqui e também onde mais? Ó, ela vai ser positiva aqui, ó, nessa região aqui, do c em diante. Certo? Ela vai estar sempre aqui acima do eixo do x, aqui ela vai ser positiva também. Tá claro? E onde ela vai ser negativa? Bom, repara que nessa região aqui, ó, a função ela é sempre negativa. E além disso, aqui antes do a, ó, antes dessa raiz a aqui, ela também vai ser negativa. Então vamos escrever ali qual vai ser esse intervalo. A f de x ela é positiva quando? Quando ela está entre o a e o b. Então são os valores do x, né, que tornam a função positiva ou negativa. Então o valor do x que torna a função positiva está entre o a e o b aqui. Eu não posso considerar nem o a e nem o b, porque o a e o b, como eu acabei de falar, são as raízes da função, é onde a função é igual a zero. E o zero não é um número nem positivo nem negativo. Então a gente vai ter que considerar ali, ó, valores que são maiores do que o a, olha aqui, maiores que a e menores do que b. Então entre o a e o b, né? Então aqui a f de x é positiva quando? Eu posso escrever aqui assim, ó, quando o x ele pertence ao intervalo que vai do a até o b. E aí você percebe que eu estou usando parênteses, quer dizer que é um intervalo aberto, eu não estou incluindo nem o a e nem o b, beleza? Ou também, olha só, a função é positiva aqui, para valores de x que são maiores do que c. Certo? Então, x pertence ao intervalo de a até b, ou, e aí eu vou usar sempre esse conectivo ou aqui, né? Ou então o x ele pertence ao intervalo que vai do c até o mais infinito. Também, né? Um intervalo aberto, mais infinito eu não posso fechar, né? Porque eu não sei qual é o maior número de todos. Beleza? Então sempre intervalo aberto quando trata de infinito. E são maiores do que c, simplesmente, porque eu não posso incluir o c, já que o valor do c aqui exatamente, a função ela é igual a zero. E aí eu posso escrever na notação de intervalo desse jeito aqui, né? Ou eu posso escrever também na notação de desigualdade ou de conjunto. Vamos lá então, olha só. A f de x ela é positiva quando aqui, ó, quando o x, que é um número real, tá? O x pertence aos reais, tal que o x ele vai ser, nesse primeiro caso, ó, um número maior do que a e menor do que b. Então, vou colocar aqui o x entre a e b. Ó. O x ele é maior do que a e o x ele é menor do que b. Ou, como a gente acabou de ver aqui, né, o x ele precisa ser maior
do que C. Então, nesse intervalo aí, a função ela é positiva. Tá claro? E quando ela é negativa? Já compreendeu aqui? Beleza, né? Não é difícil, é só a gente olhar para o gráfico ali, dar uma analisada, que a gente consegue determinar quando a função é positiva e quando ela é negativa. E agora quando ela é negativa? Eu vou apagar aqui, ó, só para a gente escrever quando a função ela é negativa. A função ela é negativa aqui, ó, nesse pedaço, né? Valores menores do que A. E nesse pedaço aqui, entre o B e o C, certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, a f de x é negativa quando? Então, colocando na notação de intervalo, eu posso escrever assim, ó, quando x pertence ao intervalo que vai do menos infinito até o a, certo? Então, vai desde lá do menos infinito até o a, sempre aberto também, né? Porque eu não posso incluir o a, já que não a é igual a zero. Ou quando x ele pertence a qual intervalo aqui, ó, que vai do b até o c. Então, vai do B até o C sem incluir nem o B e nem o C. Por isso, entre parênteses. Se eu fosse incluir, eu colocaria entre colchetes. Beleza? Então, essa daqui é na forma de notação de intervalo. Agora aqui, notação de teoria dos conjuntos. Ó, eu posso dizer que o x ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x ele é menor do que A, né? São todos os valores menores do que A. Então, x menor do que A. Ou o x está entre o B e o C. Então, o x aqui, ó, ele é maior do que B, mas ele é menor do que C. Então, nessa forma aqui, nós conseguimos determinar se a função ela é positiva ou negativa. Tá claro? Então, isso é diferente de agora que a gente vai analisar aqui, por exemplo, de quando a função ela é crescente e decrescente. Aqui a gente analisou, a gente fez o estudo do sinal de uma função. Agora a gente vai analisar se a função ela é crescente ou decrescente, tá? Da seguinte maneira. Analisa aqui comigo. Vamos analisar agora quando a f de x ela é crescente. F de x é crescente. E quando ela é decrescente? Vamos primeiro analisar quando ela é crescente. A função ela é crescente quando? Quando eu aumentar o x e o y aumentar também. Então, conforme eu aumentar o valor do x, o y também tem que aumentar. Dessa forma, a função ela é crescente. Ou então, se eu diminuir o x, o y diminui também. Beleza? E ela é decrescente se eu aumentar o x e o y diminuir. Ou então, se eu diminuir o x e o y aumentar. Beleza? Então aqui é o seguinte, ó, o comportamento do gráfico você consegue, só de olhar, analisar se é crescente ou decrescente de maneira muito fácil e muito simples. Se o gráfico tiver essa inclinação aqui, ou seja, sempre que eu andar para a direita, ele estiver subindo dessa forma aqui, ó, a função ela é crescente. E se ele estiver descendo, como nesse caso aqui, a função ela é decrescente. Então eu analiso lendo da esquerda para a direita. Aqui também ela vai ser, ó, crescente. Então, nesse caso aqui específico dessa função, ela é crescente quando o x ele vai desde o menos infinito, ó, né? O x ele segue indefinidamente. O domínio dessa função aqui é o conjunto dos números reais. É ou não é? E a imagem, como você pode perceber, também é o conjunto dos números reais. Qualquer valor que eu pegue aqui para o x, eu vou ter um correspondente no y. Então, eu vou ter o domínio, conjunto dos reais, a imagem, conjunto dos reais também. Tá claro? E aqui é o seguinte, então, ó, a função ela vai ser crescente desde o menos infinito, valores de x que vão desde o menos infinito até aqui, ó, até esse valor menos 2, que é esse pontinho aqui em cima. E eu, novamente, não vou considerar esse menos 2 aqui como sendo parte do meu intervalo, porque aqui a função, exatamente nesse ponto, ela não é nem crescente nem crescente. Ali é um ponto, um valor máximo daquela função, um valor máximo relativo àquele intervalo, aquela vizinhança ali, né? Da mesma forma aqui, ó, eu não vou considerar esse ponto, tá? Esse valor do x aqui é igual a zero, por exemplo, porque aqui é um ponto de mínimo relativo. Tá? A vizinhança aqui é um valor mínimo, então ela não é nem crescente nem decrescente. Então, é sempre um intervalo aberto ali, né? Nesse caso, a f de x ela é crescente nesse pedaço aqui, olha aqui. Conforme eu aumento o x, o y também aumenta. Você consegue perceber isso? Deixa eu mudar a cor aqui, ó, para preto, para você perceber. Olha só, se eu pegar um valor do x aqui, por exemplo, igual a menos 3, quando o x é menos 3, a função está aqui, ó. Está bem aqui, né? Olha aí o valor. Está bem aqui assim, né? E aí, se eu aumentar esse valor, por exemplo, aumentei aqui, ó, cheguei para a direita, aumentei para cá. Peguei um valor que está exatamente entre o menos 2 e o menos 3. Peguei o menos 2,5. Aumentei, olha onde está a função aqui, ó. Está bem aqui, né?
Então o que aconteceu com o y? Eu aumentei o x nesse intervalo e o y aumentou também. Logo, se eu aumento o x e eu aumento o y, a função ela é crescente. Tá claro? Então nesse intervalo até aqui assim, ela vai ser crescente. Certo? Então vamos lá, vamos escrever isso daqui. Ó. A f de x ela é crescente quando o x ele pertence ao intervalo que vai desde o menos infinito até a... Agora eu não vou colocar o a, né? Porque aqui eu não estou querendo saber se ela é positiva ou negativa. Estou querendo saber se é crescente ou decrescente. Então não vai até o a. Vai até onde? Vai até esse valor menos 2 aqui no caso. Certo? Coloquei ali o valor menos 2, que até ali a função ela é crescente. Aí quando chega no menos 2, é o ponto de inflexão ali que chama. Depois a função ela começa a decrescer. Tá claro? Então aqui eu tenho esses valores aqui. Ou, né? O x ele pertence a qual intervalo agora? Ó? Ela vai ser crescente novamente, ó, daqui para cá ela é decrescente. Ela vai ser crescente novamente, ó, aqui. Daqui para cá, né? Daqui para cá assim, ó, a função vai ser crescente novamente. Ou seja, quando o x está onde? Ó, cuidado para você não confundir, tá? Tem gente que vai botar assim, do menos 2. Só que não. Aqui é o valor do y. O x está aqui, ó, x é 0. Então, o x ele pertence ao 0 até onde? Até o mais infinito. Então, daqui para cá, a função ela vai ser crescente. Então, até o mais infinito aqui, essa função vai ser crescente, ela não vai mais voltar, né? Nada disso. Então, aqui, ó, colocando na forma da notação da teoria dos conjuntos, o x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x ele tem que ser valores o quê? Que vai desde o menos infinito até o menos 2, ou seja, valores menores do que menos 2, tá? Ou o x ele precisa ser o quê? Ó, precisa ser valores maiores do que 0, ou x maior que 0 aqui. Tá claro? Então, dessa forma, a função f de x ela é crescente. E quando ela é decrescente? Vamos analisar. Você pode pausar o vídeo a qualquer momento também e fazer essa análise, beleza? Então, olha só. Vou fazer aqui de azul. Ó. A função ela é decrescente nesse intervalo aqui. Ó. Ou seja, que vai do menos 2, no x igual a menos 2, até aqui, ó, o x igual a 0. Cuidado novamente para não confundir com esse menos 2. Beleza? Então, desde o x igual a menos 2 até o x igual a 0, a função ela é decrescente. Porém, eu não posso nem falar que o x é igual a menos 2 e igual a 0, porque naquele ponto ali, naqueles dois pontos, a função ela não é decrescente. Tá? Então, eu vou colocar aqui ó, x maior do que menos 2 e menor do que 0, nesse intervalo aqui, né? Entre o menos 2 e o 0. Então, a f de x é decrescente quando? Quando o x ele pertence ao intervalo que vai do menos 2 até o 0. Então, daqui até aqui, você percebe que a função ela exatamente tem esse comportamento de ser decrescente. Nesse caso do decrescente, vamos analisar aqui, ó. Quando eu aumento o x, né, sigo à direita ali na reta numérica no eixo horizontal, que é o eixo do x, a minha função ela diminui. Olha só. Se eu pegar um valor de x aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter a f de x nesse ponto, certo? Agora analisa comigo aqui, se eu aumentar o valor do x, eu vou aumentar o valor do x para cá, ó. Para cá assim. Se eu aumentar o valor do x, onde vai estar a função? Olha aqui, aqui embaixo, certo? Então, nesse caso, eu aumentei o x e a função fez o quê? Diminuiu de valor. Então, quando isso acontece, esse intervalo ele é decrescente. Tá claro? Então, é por isso que entre o menos 2 e o 0, essa função aqui ela vai ser decrescente. Então, somente nesse intervalo. Não tem nenhum outro intervalo aqui onde a função ela seja decrescente. Tá claro? Então, aqui ela vai ser crescente, aqui ela é decrescente e aqui ela é crescente novamente. Então, colocando só aqui na forma da notação da teoria dos conjuntos. Vamos lá, está em azul aqui, né? Vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x ele tem que ser valores que estão entre o menos 2 e o 0, sem incluir aqueles dois valores ali. Então, x maior que menos 2 e x menor que 0. Beleza, né? Então, assim nós analisamos o sinal da função, quando ela é positiva, quando ela é negativa. Ficou bem claro, né? A função ela é positiva quando ela está acima do eixo do x. Vamos colocar aqui o eixo do x novamente, ó. Aqui está o eixo do x. Sempre que a função estiver aqui para cima do eixo do x, ó, ela é positiva, claro. E quando ela estiver aqui abaixo do eixo do x,
ela vai ser negativa. E também analisamos quando a função ela é crescente e quando ela é decrescente. Ela é crescente quando o gráfico tiver esse tipo de inclinação, né? Ó. Ou seja, quando eu aumentar o x, o y aumenta junto. E ela é decrescente quando tiver esse tipo de comportamento. Quando eu aumentar o x, o y diminui. Tá claro? Então, isso que é o estudo do sinal. Então, determinar se a função ela é crescente ou decrescente no intervalo. Ou então até uma função constante. A gente não abordou aqui a constância da função, né? Mas ela vai ser constante se ela for paralela ao eixo do x. Se eu tivesse algo assim paralelo ao eixo do x, eu diria que a função ela é constante. Belezinha, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar questões do Enem. Aqui nós temos uma questão do Enem para pessoas privadas de liberdade de 2014. Essa questão aqui, ó, é o seguinte. Vamos lá. Uma fundição de alumínio utiliza como matéria-prima lingotes de alumínio para a fabricação de peças injetadas. Os lingotes são derretidos em um forno e o alumínio em estado líquido é injetado em moldes para se solidificar no formato desejado. O gráfico indica as curvas de resfriamento do alumínio fundido no molde para 3 diferentes fluidos refrigerantes, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que são utilizados para resfriar o molde, bem como a curva do resfriamento quando não é utilizado nenhum tipo de fluido refrigerante. A peça só pode ser retirada do molde, que é o desmolde, quando atinge a temperatura de 100 graus Celsius. Para atender a uma encomenda, a fundição não poderá gastar mais do que 8 segundos para o desmolde da peça. Então não pode gastar mais de 8 segundos, tá? Após a sua injeção. Com a exigência para o desmolde das peças injetadas, quais fluidos ou qual fluido refrigerante poderá ser utilizado no resfriamento? Então não pode ultrapassar 8 segundos até atingir os 100 graus. E como vai refrigerar o alumínio ali, né? Esse gráfico ele vai ser o quê? Ele vai ser decrescente. Você percebe que todos esses gráficos aqui, ó, tanto do tipo 3, quanto do tipo 2, quanto do tipo 1, todos esses gráficos, você percebe que eles são decrescentes, inclusive sem fluido refrigerante. Obviamente que vai ser decrescente, com o passar do tempo a temperatura tende a diminuir. É ou não é? Só que aqui eu tenho que analisar o seguinte, ó. Eu tenho que analisar que o gráfico ele não pode passar de 8 segundos até chegar aos 100 graus, ó. 100 graus está aqui, 8 segundos está aqui, ó. Então, esse aqui é o meu limite, né? Para o gráfico. E o único gráfico que está concordando com isso é o do fluido número 3. O do número 2, ele vai chegar em 100 graus aqui, ó, só que lá para os 14 segundos, né? Então já passou de 8, não vai servir. E o tipo número 1 aqui, né, o fluido refrigerante, ele vai chegar a 100 graus, mas bem depois, pelo que parece, o comportamento do gráfico, lá em 30 segundos talvez. Então não vai servir apenas aqui, ó, o número 3. Então a gente analisou ali o gráfico decrescente, para determinar, então, qual é o fluido que é melhor para ser utilizado nesse caso para cumprir as exigências. E aí, nesse caso, é somente o fluido do tipo 3. A resposta é a letra C de caraca! Compreendi a solução. Vamos junto com o professor Rafael Procópio para eu conseguir aquela minha nota alta no Enem, nota alta no vestibular, no concurso público, onde quer que seja. Vamos fazer mais uma aqui, ó, do Enem de 2014. Aqui é o seguinte... Enem 2014, questão 143. Para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada por 3 partes de mesma altura. 2 são troncos de cone iguais e a outra é um cilindro. Então, tá conseguindo perceber o tronco de cone? Tá aqui, ó. Tronco de cone aqui embaixo e o cilindro aqui no meio. Beleza? A figura é a vista frontal dessa escultura. No topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água para dentro dela com vazão constante. O gráfico que expressa a altura h da água na escultura em função do tempo t decorrido é qual? Vamos lá, olha só. Analisando aqui, ó, é o seguinte. Quando a torneira começar a jogar água aqui dentro, tá? Imagina aqui a torneirinha, né? Quando começar a jogar água aqui dentro, vai começar a encher, tá? E como aqui embaixo é mais largo, tá? Quando começar a encher, aqui embaixo vai demorar mais a encher, por exemplo, que quando for subindo o nível da água, né? Quando o nível da água for subindo, vai ficando mais rápido, concorda comigo? Porque embaixo é mais largo, então demora mais a encher, só que conforme vai subindo a água vai ficando mais rápido. Sim ou não? Já que a vazão ela é constante. Então aqui, ó, eu já sei que o gráfico ele vai ter mais ou menos esse comportamento, ó. Ele vai ser crescente, obviamente, né? Então, conforme o tempo passa, vai ter mais água, então eu aumento o tempo e aumento a quantidade de água lá dentro. Só que ele vai começar bem timidozinho, depois ele vai subindo aqui, né? Vai ficando cada vez mais rápido, beleza? Dessa forma aqui mais ou menos. Quando chegar no cilindro, você repara que a largura do cilindro ela é constante. Então, conforme o tempo aumenta ali, ó, conforme o tempo passa, a água também vai aumentar, né? O nível da água vai aumentar, só que no nível mais retilíneo, mais
é reto. Então aqui vai ser o seguinte, ó. Vou ter mais ou menos uma reta aqui. Assim, né? Mais ou menos. E depois aqui vai chegar no tronco de cone novamente, e aqui vai ser o inverso do que aconteceu aqui embaixo. Concorda? Se aqui embaixo demorou mais para encher aqui embaixo, foi subindo, ficando mais rápido, aqui vai ser bem rápido aqui, né? E aqui vai ficando mais devagar conforme o tempo passa, porque aqui em cima é mais largo. Então aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ser bem rápido no início e depois vai ficando mais devagar. Então a gente vai ter mais ou menos esse aspecto aqui. Vamos ver qual que fica mais certo aqui pra gente. Tá, letra A, não. Aqui na letra A ele fala que é sempre uniforme. O preenchimento a gente já sabe que está errado. Na letra B, ó, letra B é uma boa candidata, só que não. Aqui você percebe que é o contrário, ó, ele começa rápido e vai ficando mais devagar. Tá? É o contrário do que a gente imaginou aqui, né? Então não é. Na letra C, ó, começa devagar, vai ficando mais rápido, ó. Só que aqui, na hora que chega no cilindro, ela tem que fazer uma reta assim, né? Porque o cilindro ele tem a largura constante, como eu falei. Então essa C também não vale. Na letra D, ó, começa devagar, vai ficando rápido. Aqui nós temos um preenchimento mais retilíneo e aqui fica rápido e depois vai ficando mais devagar, exatamente como nós analisamos aqui, ó. Então a resposta é a letra D. Vamos analisar a letra E. Ó. A letra E está errada porque fala que começa rápido e vai ficando mais devagar. A gente já viu que está errado isso. Então só pode ser a letra D de Dinamitando no Enem, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue compreender quando a função é crescente, decrescente, analisar o gráfico da função. E aí resolvemos algumas questões do Enem. Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Clique em gostei e participe mais aqui do Matemática Rio. Vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo.